Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho falar sobre os personagens literários para quem eu passo pano. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Pois é, gente, vim trazer uma listinha talvez polêmica, mas precisamos falar sobre os personagens literários que a gente ama, mas que eles cometeram ali alguns errinhos, né? Por a gente amar tanto eles, a gente dá aquela passadinha de pano, né? Prepara logo ali o paninho pra defender esse personagem. Acontece, tá? Tem uns que não tem defesa, tem personagens que eu pelo menos não passo pano de jeito nenhum, mas tem alguns que eu dou aquela passadinha de pano, que eu tento entender as motivações que fizeram eles a cometerem certos erros, né? E alguns eu não acho nem que sejam erros assim gigantescos. Talvez fosse, se fosse na vida real, mas como é em um livro, né, na literatura ali, a gente dá uma minimizada na situação. Vamos começar com o mais polêmico, eu acho, né? Pelo menos eu acho que é um personagem bastante polêmico, que é o Robb de Prenda-me. Gente, esse livro, já falei tanto desse livro aqui no canal, que acho que toda oportunidade de falar desse livro eu falo, porque eu amo demais essa história. É um livro, assim, maravilhoso. É surto atrás de surto, é desespero, é emoção, é choro, é alegria. É um livro que transborda sentimentos, certo? Você sente tudo ali que os personagens estão sentindo. E é da minha autora favorita, Sylvia Meirelles, né? Eu já falei muito dela aqui também no canal. Bom, por que que eu passo pano pro Robb? O Robb, ele faz parte de um cartel de drogas, certo? E também de tráfico de mulheres. E só por isso já é pesado. O cancelamento vem. Não me cancelem, gente, por favor. Só por isso, só você dizer isso, pronto, já pesou muito, né? Porque, gente, é um cartel de drogas e tráfico de mulheres, não é brincadeira, é coisa séria. Mas a nossa protagonista aqui, né, ela é uma jornalista investigativa. E ela vai, disfarçada de turista, para o barco onde acontece onde esse cartel trabalha, né? Ela vai disfarçada de turista para investigar melhor e fazer uma notícia bombástica, né? Revelando todos os segredos e a forma como o cartel trabalha. E quando ela chega nesse barco, acaba rolando ali uma atração entre ela e o Robb, membro do cartel. Só que ela, óbvio, né, como uma jornalista, uma pessoa que sabe do envolvimento dele ali no cartel, ela tenta se manter longe dele o máximo possível. Mas não vai dar certo, né, porque ele é lindo, maravilhoso e ele tem um lado bonzinho. Ele protege a ela, ele tenta ajudar ela, tem momentos ali que ela se entra em cada enrascada, que é ele que livra ela dessas enrascadas. E aí ela vai se apaixonando cada vez mais por o Robb e o Robb também vai se apaixonando por ela. E a gente vai seguindo o mesmo caminho da personagem. A gente vai se apaixonando pelo protagonista, o Robb, né? Mas da mesma forma que a ela vai se questionando, como assim eu tô me apaixonando por um bandido, uma pessoa má, uma pessoa violenta, não posso fazer isso. A gente também vai passando por os mesmos questionamentos que a protagonista. Como assim eu tô aqui shippando a ela com uma pessoa que pode até fazer muito mal pra ela, né? Como assim eu tô torcendo por ele? E aí, gente, a gente vai passando pano no Robb ali, porque ele vai se mostrando ser uma pessoa boa, ele vai se mostrando pra ela ali uma pessoa totalmente diferente do que ele é ali, né, no barco. Assim como ela vai confiando nele, a gente também vai confiando no personagem e a gente vai começar a gostar dele, não tem como não gostar, porque ele vai proteger demais a ela aqui. E aí, a gente vai também conhecer mais do Robb, a gente vai entender as motivações dele, que fizeram ele ir ali para aquele cartel, né, que fizeram ele entrar ali naquela situação. E quando você conhece realmente as motivações do Robb, aí você para de se culpar, porque tá gostando dele. Tá? Assim como a ela também para de se culpar, né? Ela entende a situação, a gente também para de se culpar. Então é uma passada de pano que no final nem precisava dessa passada de pano, tá? Mas quem não leu o livro, que vê a gente falando, pode achar que a gente tá louco. Mas leia o livro para vocês entenderem as reais motivações do Robb. Ele tem um motivo para ele estar ali, tá? Ele não tá ali por acaso. Só lendo para entender o que levou ele a ir para aquele lugar, o que levou ele a entrar naquele cartel. Então leia o livro, não julguem, prepare o paninho, porque vocês também vão passar o pano pro Robb, eu tenho certeza. Porque eu também no começo eu pensava, não tem condições de você torcer por um bandido, né, por uma pessoa ruim, não tem. Mas no final você torce. No final não, no meio ali da história, antes do segundo capítulo. No segundo capítulo você já tá torcendo pro Robb, tá? Garanto pra vocês. Leiam e entendam as minhas motivações também pra passar o pano no Robb. Leiam entenda as motivações do Robb pra estar ali e também a ela por se apaixonar. Vocês vão entender a ela também por se apaixonar por ele. Paninho passado, entenderam? Não me cancelem. Segundo
mocinho pra quem eu passo pano, e sério, não tem como vocês me defenderem, gente. Sinto muito. É o Marcos de Era Uma Vez no Outono. Eu passo pano pro Marcos, sim. Não é que eu entenda o que levou ele a fazer aquilo, né? A cena que polêmica. Eu acho que eu vou ter que dar alguns spoilers, gente. Sinto muito. Mas eu vou tentar não dar. Bom, tem uma cena polêmica aqui no livro. O Marcos, ele age de uma forma errada, certo? A motivação que a autora dá aqui para ele fazer o que ele fez é que ele não via outra solução para conseguir casar com a Lilia, já que ele teria que competir com o Sebastian, né? E o Sebastian era 1000 vezes melhor que ele na cabeça dele, na cabeça de todo mundo ali, né? Todo mundo achava o Sebastian muito mais bonito do que o Marcos, falava muito mais, era muito mais divertido. O Marcos, ele não era tão belo. A própria autora descreve o Marcos assim, como ele não sendo assim uma pessoa tão bela. E ele também é muito calado, muito fechado, ele é o típico aristocrata mesmo, gelado, que não demonstra sentimentos, que tá ali para cumprir os seus deveres. Então, por essa razão, quando o Sebastian começa a cortejar a Lilia, o Marcos não vê outra alternativa a não ser agir da forma como ele agiu, porque ele também queria a Lilia. Ele fez errado? Totalmente errado. Mas eu culpo a autora, eu não culpo o Marcos por essa situação. Porque existe ali um momento na descrição do livro, na narrativa do livro, que você não acha que a Lilia, ela está tão bêbada assim. Só que a própria autora, ao mesmo tempo que ela passa essa certeza pra gente de que a Lilia não está tão bêbada assim, ela passa que o Marcos está vendo que a Lilia está realmente muito bêbada. E aí tem outra parte em que a Lilia diz que não lembra o que aconteceu entre eles. Ou seja, vocês já estão entendendo o que aconteceu, né? Vocês já estão entendendo, por mais que eu esteja tentando não dar spoiler, vocês já sabem o que aconteceu. A Lilia disse que pensou que era um sonho que estava acontecendo. E depois ela vai contar para as amigas, quando ela conversa com as amigas, ela diz que jamais teria acontecido se ela não quisesse. Então é aquela coisa, a própria autora passa o pano na reação do Marcos, na forma como ele agiu. E eu acho que a autora não queria causar essa polêmica toda. Acho que a intenção dela era escrever de outra forma, tá? E acabou saindo do jeito que saiu. Mas eu não sei, né? Porque quem pode dizer isso é a própria Lisa Capes, que foi quem escreveu o livro. Mas por as contradições que tem na história, eu acho que ela perdeu a mão ali e acabou errando na forma como a cena foi escrita. Eu passo esse pano, tá, pro Marcos, porque eu acho que quem errou mesmo foi a Lisa Capes de ter colocado uma cena em que ficou contraditória, em que uma hora você acha que a Lilia realmente estava bêbada, outra hora você acha que a Lilia não estava bêbada. Outra coisa também é que se fosse com outra personagem, se fosse, por exemplo, com a Ave, que é tímida e quase não fala, não teria como gente defender. Realmente teria sido uma cena bem pesada. Mas como a Lilia é uma mulher forte, determinada, que fala o que ela quer e que não tem medo de bater de frente com ninguém, eu acho que por isso a autora pensou que não ficaria uma cena tão pesada. Acho que ela pensou por esse lado. E aí, eu gosto do Marco, gente. Eu sei que a cena é horrível, eu não passo pano pra cena, que isso fique bem claro, a cena realmente é horrível. Foi um erro, tá? Um erro muito grande, mas eu gosto do personagem, por ele se encaixar naquele mocinho que é tímido, que é calado. Eu até digo isso em vários outros vídeos, ele é tipo o Senhor Darcy de Orgulho e Preconceito, tá? A gente acha que ele é orgulhoso, e ele tem aquele orgulho da aristocracia de se achar melhor do que as outras pessoas, mas no fundo ele tem um bom coração, e quando ele se apaixona, ele se torna um homem romântico. E aí por isso que eu gosto dele. E aí eu dou essa passada de pano no personagem, não na cena. A cena não tem como defender, a cena é horrível e a autora escreveu de forma errada. Eu acho que foi a Lisa Capes que errou ali. Culpa dela. O terceiro mocinho, pra quem eu passo pano, é o Tristan, de Como Se Vingar de um Cretino. E se vocês assistiram o vídeo de resenha, já tem resenha aqui no canal, de todos esses livros eu acho que tem resenha aqui. Todos os livros que eu vou falar aqui tem resenha. Eu vou deixar todas as resenhas na descrição, tá bom? E o Tristan, quem assistiu o vídeo de resenha, até eu, quando eu tava editando o vídeo, eu notei, meu Deus, que passada de pano que eu dei aqui no Tristan, porque eu tava defendendo o tempo todo as ações dele. E realmente tem coisa que não dá pra defender, mas eu gostei do personagem. Eu amei o livro é assim maravilhoso, é um dos meus livros favoritos. E foi o primeiro romance de época que eu li esse ano. Eu ainda não tinha lido nenhum romance de época, então me conquistou a história. Mas é o seguinte, o Tristan, ele comete um erro assim enorme no passado, que é, ele acaba seduzindo a Georgiana, que é a protagonista do livro, né? Ele seduz ela por causa de uma aposta. E essa aposta, ele tinha que provar para os amigos que ele tinha conseguido muito mais do que um beijo dela, ou seja, ele tinha que provar para os amigos que ele tinha arruinado ela, né? Ir pra cama
cama com ela. E aí ele consegue, ele tá ali seduzindo a Georgiana, ela é uma jovem inocente, muito jovem ainda, né, muito nova ainda, que tá o quê? Que tá ali querendo um bom casamento, e ela acaba se apaixonando pelo Tristan e confiando nele, se entregando pra ele. Só que no outro dia, ela descobre que tudo não passou de uma armação, de uma aposta, e que além dele ter partido o coração dela, ele também vai arruiná-la, porque ele não pretende casar e ainda vai contar tudo pros amigos pra poder vencer a aposta, né? Pra completar, Tristan tem uma meia da Georgiana pra provar que conseguiu, né? Que conseguiu ganhar ali a aposta. Bom, 6 anos se passam e o Tristan não fala isso pra ninguém, ele não ganha a aposta, mas a Georgiana passa a odiar o Tristan, e com razão, né? Ela não tem como não odiar uma pessoa dessas. Mas aí a Georgiana decide se vingar do Tristan, e aí quando ela vai pra casa dele pra conquistar ele e abandoná-lo igual ele fez com ela no passado, é que a gente começa a ver o outro lado do Tristan. Claro que ele dá ali uma desculpa esfarrapada, né? Ele diz pra ela que agiu de forma impulsiva, que era muito imaturo, que era muito jovem, só que ele tinha 24 anos, gente. Jovem como? 24 anos, eu sei que eu devia estar passando um pano nele aqui. Mas na resenha eu passei. Infelizmente, tá? Não me orgulho disso, mas eu dei uma passada de pano. Eu acho que 24 anos, gente, imaturo. Como assim? Não dá, né? Mas por que eu passo pano nele? Porque ele viu que ele errou e ele tenta conquistar a Georgiana, tenta reconquistar ela ali, mostrar pra ela que ele é uma pessoa confiável e que ele realmente gosta dela. E outra coisa também que é um ponto positivo pra ele, tanto a Georgiana percebe isso como a gente que tá lendo, né, o leitor, é que ele não se vangloriou, não arruinou ela, não saiu divulgando para Londres inteira que tinha conseguido levar ela para cama. Ele guardou esse segredo para ele. Então a Georgiana, ela não foi arruinada. Claro que isso não retira nada, tanto que ela ficou tão traumatizada, tão decepcionada, que ela decidiu não casar mais com ninguém, porque ela não pretendia mais confiar em absolutamente nenhum outro homem, por causa do que ele fez com ela, né? E também a gente vai vendo a relação dele com a família, com as tias solteironas que ele tem. A gente vai vendo que ele é uma boa pessoa, e quando ele começa a tentar conquistar ali a Georgiana, vai mostrando que ele é romântico, que ele é carinhoso, que ele é fofo, a gente também vai gostando dele, e vai dando uma passadinha de pano ali pro passado dele. Essa é a realidade, gente, desculpa. O quarto mocinho dessa lista, pra quem eu dei uma passadinha de pano, eu acho que aqui é até uma coisa mais leve. Se você for comparar, se a gente for comparar com o Rob, com o Marcus e com o Tristan, né? Até que aqui é uma coisa mais leve, mas também a gente tem que ver aqui. Pelo menos em Marcus, né? Era Uma Vez Outono, e lá em Tristan, né? Que era Como Se Vingar de um Cretino, são romances de época. Então, naquela época, o homem tinha direito de tudo e a mulher não tinha direito a nada, né? A gente sabe das diferenças que existiam naquele tempo. Mas aqui é um romance contemporâneo, então não é assim tão grave a passação de pano. Os personagens não erraram tanto assim. Erraram, mas dá pra dar aquela minimizada, digamos assim. Apesar de que algumas coisas podem ser um pouco obsessivas, pode ser. Vamos lá explicar aqui por que eu passo pano no Joshua de O Jogo do Amor / Ódio. Bom, o Joshua, ele e a Lucy, eles se dão muito mal. Eles brigam bastante. Aqui é um enemy to lovers, mas daquele bem pesado mesmo, é muita briga. Os dois se odeiam. Só que a realidade é que o Joshua não odeia a Lucy. Ele é tímido e não sabe como expressar o que tá sentindo por ela. Ele gosta dela, mas não sabe como expressar. E aí acabou que gerou esse contratempo ali entre eles, essas intrigas, essas brigas. E assim, a Lucy acha que o Joshua odeia ela. E o Josh acha que a Lucy também odeia ele, porque por a forma como ele se trata. Então, é isso. Nenhum sabe que o outro gosta do outro. Na verdade, a Lucy não gosta ainda do Josh. Ela vai começar a gostar aos poucos. Mas o Josh já gosta da Lucy desde o primeiro dia que viu ela. Só que ele não sabe como agir. Aí a gente passa o pano, né? Ele é tímido. A parte obsessiva aqui, eu achei um pouco obsessiva, que é quando ele pinta a parede do quarto dele com a cor dos olhos da Lucy. Sim, gente. Um pouco obsessivo? Talvez. A gente deveria ficar com medo? Sim. A Lucy deveria cair fora? Com certeza. Mas é um livro de romance, né? E aí ele tá apaixonado por ela e tem todo o coração quentinho, tem toda a paixão aqui entre eles. A Lucy também, ela dá uma errada, tá? Ela também dá uma leve perseguida ali no Joshua, não é só o Joshua que tem essa obsessão por ela, ela vai começar a ir pra casa dele pra encontrar com ele. Então, tem também essa questão aqui que ela também dá uma leve perseguida no protagonista, não é só ele que erra, não. E aí a gente dá essa leve passada aí de pano, né? Quem nunca errou, né? Quem nunca pintou a parede do quarto da cor dos olhos do amado? Ninguém, né? Creio, mas o Joshua faz isso.
E eu espero que ninguém tenha feito isso na vida real, né? Porque é bem obsessivo. No livro a gente passa o pano, na vida real jamais. Fujam. O último personagem dessa listinha é Marcondes de Meu Acordo. Eu já li esse livro? Não li o livro, tá? Não finalizei o livro, só li os primeiros 5 capítulos. Gente, mas por os primeiros 5 capítulos e por o que acontece no primeiro livro, né? Porque eu já falei em outros vídeos, esse livro aqui é uma continuação de Minha Aposta, que foi o primeiro livro da trilogia Os Reis da Noite. Então, nesse livro aqui a gente vai continuar acompanhando a história de Antônio Rodrigo, protagonista lá de Minha Aposta, e também vamos acompanhar a história de Marcondes e da protagonista Vitória. Então, no primeiro livro a gente já conhece o Marcondes, e lá no primeiro livro a gente já sabe que ele é mulherengo, que ele não se importa com nada, que ele é divertido, tipo palhaço ali dos amigos que não leva nada a sério. Mas também a gente vê que ele é um amigo muito bom, que ele faz de tudo por as pessoas que ele ama, e que quando precisa, quando o homem de negócios baixa ali nele, ele é uma pessoa super responsável, que realmente cuida dos negócios ali que ele tem. Então, de todo, Marcondes não é ruim. Nesse livro, que é a história dele, a gente vai ver, logo nas primeiras páginas, a gente já vê o Marcondes dando um anti-safado. Bem, aí o que é que a gente faz? Dá uma passada de pano, né? Porque ele é solteiro, não tem problema, ele é livre, pode sair com o que ele quiser, ficar com o que ele quiser, não tem nenhum problema. Eu não sei se ele vai errar mais do que isso, né? Porque até isso não é erro, é só a gente só dar uma leve passada de pano, mas ele é livre pra fazer o que ele quiser, ele não tá ainda com a protagonista nas primeiras páginas, né? E ele ainda se provou um grande amigo, tanto pro Rodrigo quanto pra Antônia, né? Ele tá ajudando eles ali. E por isso eu dou uma passada de pano mesmo se ele for um safado. Eu não sei, espero que ele não apronte muito com a protagonista, porque eu quero continuar defendendo ele. Bom, gente, é isso. Listinha feita. Eu espero que vocês não me cancelem, portanto, já comentem aqui qual desses personagens você passa o pano também, ou se tem outro personagem que você também dá uma passada de pano. Fãs de Sebastian que defendem ele, vocês também passam o pano dele, tá? Então eu tô aqui me defendendo e já tô jogando a culpa em vocês. Brincadeira, gente. Mas me contem aqui nos comentários quais desses personagens vocês passam o pano e quais outros personagens vocês também passam o pano. É porque sempre tem, gente, é romance. Não sendo assim uma romantização, né, de abuso, de relacionamento tóxico. A gente dá ali uma leve relevada porque todo mundo é humano e cometer alguns errinhos todo mundo comete, né? Bom, se vocês gostaram, deixa seu like aqui, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.